A Polícia Federal acaba de concluir que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai precisar passar por mais uma cirurgia. Vamos ouvir o José Matheus sobre esse assunto, é isso? Confirma aqui comigo, porque é com os analistas? Então, vamos falar com isso de novo com os nossos analistas, o César Feitosa e o Ranier Bragon. Vou começar com o César Feitosa, que ele está com o relatório da Polícia Federal. O que a perícia diz, César? A perícia confirma, Raquel, que o ex-presidente Jair Bolsonaro está com hérnias inguinais e que é necessário, portanto, uma cirurgia eletiva para a retirada dessas hérnias. É uma confirmação, portanto, de um pedido que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já tinha feito para que ele fizesse essa cirurgia. A única diferença é sobre o timing. A defesa pedia que essa cirurgia fosse autorizada com urgência pelo ministro Alexandre de Moraes, enquanto a Polícia Federal fala que é uma cirurgia eletiva, portanto, sem essa urgência declarada pela defesa do ex-presidente e que, portanto, muito provavelmente será feita. Falta ainda a autorização do ministro Alexandre de Moraes e a definição de local, de data, de horário, já que o ministro tem concentrado toda a execução penal desses casos e de outros casos relacionados a 8 de janeiro dentro de seu gabinete. Então, essa confirmação agora de que a perícia da Polícia Federal identificou realmente nos exames e nos laudos feitos por médicos essa necessidade de realização de nova cirurgia. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele tem passado por algumas cirurgias desde 2018, quando ele foi vítima de uma facada no estômago e diversos problemas em seu estômago têm sido relacionados também com essa facada que o ex-presidente sofreu. Agora, o laudo também fala algumas coisas sobre essas crises de soluço que o ex-presidente tem sofrido, tem relação com essas hérnias, mas o fato é que agora teremos de esperar uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes para saber quando essa cirurgia será autorizada. Lembrando que nessas próximas semanas o ex-presidente já tem alguns compromissos decretados e autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, como uma entrevista para um meio de comunicação na próxima semana e no dia 30 de dezembro, um depoimento que ele precisa prestar à Polícia Federal sobre alguns achados de pertences pessoais do ex-presidente em 2 cofres no Palácio da Alvorada. Então, vai ser preciso identificar nessa agenda quando o ex-presidente Jair Bolsonaro será autorizado a fazer essa nova cirurgia. Muito obrigada. Agora o nosso time todo reunido, mas eu vou pedir licença para vocês, porque conseguimos fechar o sinal do José Matheus e reportagem aqui tem prioridade. José Matheus, vem aqui para o Poder Expresso, vem para cá com as informações. José Matheus, foi uma ida e vinda, né, de perícias, perícia privada, depois o ministro Alexandre de Moraes pediu a perícia oficial da Polícia Federal. Traz as informações, meu querido. Isso, Raquel. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Poder Expresso. A perícia da Polícia Federal concluiu pela necessidade da cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro em razão das hérnias que foram detectadas nos exames. Como você disse, houve uma perícia nesses exames que foram protocolados pela defesa no processo e também exames que o ex-presidente Jair Bolsonaro se submeteu na própria sede da Polícia Federal aqui em Brasília. O desfecho desse caso ainda é aguardado, já que é necessária uma decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação à autorização ou não para uma cirurgia. Os peritos da Polícia Federal chegaram à seguinte conclusão, de que essa junta médica pericial, diz o desfecho, né, do caso, a conclusão dessa perícia, diz que essa junta médica conclui que o periciado Jair Messias Bolsonaro é portador de hérnia inguinal bilateral que necessita de reparo cirúrgico em caráter eletivo. E diz também que em relação ao quadro de soluços, né, que o ex-presidente relatou algumas vezes ter, e também os filhos dele quando foram visitá-lo, né,
diz que o bloqueio do nervo frênico é tecnicamente pertinente. E a junta médica entende que deve ser realizado em relação à hérnia o procedimento o mais breve possível para haja vista a refratariedade dos tratamentos instituídos, a piora do sono e da alimentação do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de acelerar o risco das complicações do quadro herniário, que é o quadro de hérnias, em decorrência do aumento da pressão intraabdominal. Com isso, agora a expectativa é para a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre quando será feita e se será feita essa cirurgia no ex-presidente Jair Bolsonaro em razão dessas hérnias. Esse desfecho, Raquel, acontece depois, como você disse, dessas idas e vindas, das necessidades de perícias. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro também pediu que seja feito esse procedimento num hospital particular aqui de Brasília e também solicitou uma prisão domiciliar humanitária, inclusive para eventual recuperação de Bolsonaro em caso de realização desse procedimento cirúrgico. E aí diz também aqui o laudo, a gente vai lendo porque isso chegou aqui há pouco para a nossa reportagem e também para todo mundo aqui da produção. A equipe médica assistente do periciado, ou seja, a equipe médica que acompanha o Bolsonaro, optou pelo procedimento cirúrgico desde 9 de dezembro, diz esse laudo da Polícia Federal. E abre aspas para o laudo da Polícia Federal. Porém, não há em nenhum relatório médico ou exame disponibilizado a indicação de cirurgia de urgência e emergência, considerando que não há descrição de encarceramento ou estrangulamento das hérnias em nenhum momento, inclusive até a realização da perente perícia. Portanto, há a recomendação dessa cirurgia em caráter eletivo, como foi mencionado, mas também diz aqui que o laudo rebate a equipe médica que acompanha o Bolsonaro de que não é uma coisa assim de urgência e emergência. Vamos ver qual será o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Raquel. Muito obrigada pelas informações, José Matheus. Agora quero voltar com os nossos analistas para a gente discutir um pouco esse assunto. Ranieri, eu vou ter até bastante cuidado para falar disso, porque a gente não quer minimizar aqui o sofrimento de ninguém, Imagino o quanto seja difícil você ficar ali com aquele soluço contínuo que o Bolsonaro tem. Mas existe uma estratégia dentro da direita. O próprio Carlos Bolsonaro fez ali um vídeo do pai soluçando. Bolsonaro já passou por seguidas cirurgias. Então, existe uma estratégia dentro da direita de mostrar esse sofrimento de Jair Bolsonaro, dizer o quanto, na visão deles, a prisão de Jair Bolsonaro é injusta. Existe uma estratégia de vitimização. O quanto essa cirurgia colabora para essa estratégia? Olha, Raquel, o laudo da PF, embora ele não concorde com a avaliação da equipe médica que acompanha o ex-presidente sobre a urgência da cirurgia, o laudo confirma a necessidade dessa cirurgia. Isso se soma eu não sei se dá para classificar como estratégia, mas se soma à defesa que é feita pela família, pelos aliados, de que o ministro Alexandre de Moraes conceda a prisão domiciliar ao ex-presidente. Ele é uma pessoa que tem já 71 anos de idade, sofreu atentado em 2018, que quase lhe tirou a vida, e tem sequelas decorrentes desse atentado, e isso é inegável. O fato de a junta médica que acompanha o presidente cobrar urgência, pintar um quadro que talvez não seja tão urgente, de acordo com o laudo que a Polícia Federal anexou ao processo, faz parte ali da estratégia de qualquer defesa, de qualquer familiar, e esse é um ponto central na defesa que hoje a família Bolsonaro e os aliados cobram do Supremo. Além da redução das penas, além da cobrança da anistia a ser votada em um futuro, que eles ainda continuam defendendo essa anistia, o perdão, a tentativa imediata é de se criar um clima político e de não diria forçar, mas de solicitar com mais ênfase ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, que conceda a prisão domiciliar, que foi já o ex-presidente Jair Bolsonaro já cumpriu uma parte
antes da condenação, da efetivação da condenação, ele estava em prisão domiciliar aqui em Brasília, num condomínio fechado. Então, esse laudo da PF, ele vem corroborar, embora não corrobore a necessidade da cirurgia urgente, ele vem a reforçar um pouco essa articulação e essa pressão para que seja concedida a prisão domiciliar ao ex-presidente. Pronto, é exatamente esse ponto que eu vou jogar para Basília. Basília, reforça o argumento de prisão domiciliar? A Justiça vai ter que decidir isso, porque esse laudo da Polícia Federal diz que há uma piora progressiva da hérnia constatada, né, aí no ex-presidente Jair Bolsonaro, em decorrência do aumento da pressão intraabdominal causada, né, a pressão causada pelos soluços, pelas tosses. Então, tá lá nesse relatório, que é técnico, e aqui é bom a gente salientar este ponto, que a perícia da Polícia Federal reafirma o seu caráter técnico e após um diagnóstico feito no ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal, chegou à conclusão de que há uma piora progressiva do problema da hérnia causado pelo aumento da pressão intraabdominal por causa dos soluços e das tosses. Então, quem até aqui, até por uma questão do clima político, estava duvidando desse relato feito por Bolsonaro, sua família, não somente o relato, mas as imagens também. Carlos Bolsonaro, um dos filhos, fez ali uma imagem do ex-presidente dormindo, mas soluçando, né, tendo aí estas palpitações. Agora acabam essas dúvidas, né? Porque você tem um órgão técnico ligado à Polícia Federal, a mesma polícia que investigou e chegou à conclusão de que Bolsonaro comandava uma trama golpista. Um desses braços da Polícia Federal, que é a Polícia Técnica, que é a perícia técnica da PF, chegou à conclusão de que ele está falando a verdade. Está sofrendo com crises de soluço, de tosses, a ponto de aumentar a sua hérnia, né? Piorar progressivamente o estado desse problema que o ex-presidente já vinha alardeando. Agora é saber o que o Supremo Tribunal Federal decidirá. Muito possivelmente, e é óbvio que os poderes constituídos aqui do país seguem princípios básicos de direitos humanos, é óbvio que o STF vai autorizar a cirurgia.